Na sequência, uma questão interessante que ela fala sobre o estrógeno sintético. As pílulas anticoncepcionais, né, principalmente usam o estrógeno sintético. Algumas usam progesterona também, mas a maioria delas utiliza o estrógeno sintético. Qual é a função, né? Então isso aqui desmistifica um pouco, porque algumas pessoas erroneamente pensam que o anticoncepcional pode ter efeitos abortivos, né? Ele não tem. Ele apenas vai impedir que ocorra o processo de liberação desse óvulo, né? Desse ovócito secundário. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os níveis permaneçam bem baixinhos, né? Os níveis de hormônios, e aí não ocorra essa estimulação, né? Então, eles vão impedir o crescimento do folículo, né? Eles vão impedir a formação do corpo lúteo, eles vão garantir a ocorrência da menstruação, de certa maneira, eles vão, né? Então, mas são respostas só para iludir um pouco, para enganar. Não vão provocar a morte do óvulo, né? Não vai fazer nada disso. Vai impedir que a ovogônia entre em meiose. A ovogônia não entra em meiose, quem entra em meiose é o ovócito primário. Essa aqui até dá para perceber um erro bem grosseiro, né? Na verdade, ela vai impedir o crescimento do folículo, justamente porque você tem essa ação baixa, né, essa manutenção baixa do hormônio, né, e consequentemente, ele acaba impedindo que ocorra esse processo natural de desenvolvimento. E aí, no final da história, ao parar de tomar a pílula, acaba acontecendo o sangramento, né, propriamente dito, tá? Então, você tem um impedimento desse processo de ovulação. Outra questão. Analisando o processo de gametogênese em mamíferos, é correto afirmar que... Então, aqui a gente vai ter várias frases, né, que a gente vai analisar e vai verificar se elas estão corretas ou elas estão incorretas. Tem que ter muito cuidado com essas questões, porque muitas vezes tem pequenas pegadinhas, né? Então, você tem que ter muita atenção. O gameta feminino é uma célula grande e imóvel, cujo citoplasma aumenta muito durante o processo de formação. Então, dizer que ela é imóvel, né, é no sentido dela não ter movimento propriamente dito, né? Ela depende da contração da tuba uterina para ela estar descendo. Então, não vejo um erro tão grosseiro. É uma célula grande, né? Esse termo imóvel aqui é que é complicado, certo? Mas ela aumenta muito durante o seu processo de formação. Por quê? Porque durante o processo de formação ela passa pelo crescimento. Bom, vamos continuar a leitura. Na formação dos espermatozoides ocorre uma etapa de diferenciação celular após a divisão meiótica. Essa etapa de diferenciação é exatamente o processo de metamorfose, né? Que durante a formação do espermatozoide, isso vai acontecer. E realmente é depois do processo maturacional, ou seja, do processo de meiose 1 e 2. Então essa frase está bem construída. Após a divisão meiótica de cada ovogônia, então a ovogônia não sofre meiose, então você já percebe um erro bem grosseiro. A ovogônia, na verdade, ela se transforma em ovócito de primeira ordem, né, através de crescimento, né? Então a divisão meiótica ela vai se dar, meiose 1 ocorre no ovócito 1, como a gente já deu até essa dica anteriormente. Então isso aqui também está errado. Então aqui é mais um resuminho justamente para mostrar essas relações entre os processos tanto de espermatogênese quanto de ovogênese, para você perceber as relações, né? E aqui poder enxergar que a espermiogênese depende dessa metamorfose, né, que ocorre nas espermátides formadas, né? Ou seja, você tem todo um processo de transformação dessas células, formando acrossomo, formando flagelo, né, formando condrioma. Processo esse que não ocorre aqui, percebe? Você não tem a quarta etapa, né, que ocorre aqui no processo masculino, tá? Aqui bem caracterizado, né, a meiose ocorrendo a partir do ovócito primário e não a partir da ovogônia, né? A ovogônia ela é produto da mitose e cresce através de um processo interfásico, tá? Bom, o processo de ovulogênese ocorre em etapas, permanecendo os ovócitos 1 em estágio inicial da meiose durante grande parte da vida uterina. Exatamente, né? Na verdade, permanece entre
a metáfase 1 e a anáfase, desculpa, entre a metáfase 2 e a anáfase 2, tá? Para justamente esperar o gameta masculino, né, o núcleo, para poder fazer a recomposição da quantidade cromossômica e assim garantir a fecundação, evitando qualquer tipo de mutação. Bom, o que às vezes ocorre, e aí você tem a inviabilidade do zigoto, evidentemente. Então, no processo de ovulogênese, ocorre em etapas, permanecendo os ovócitos 1 em estágio inicial da meiose. Isso. Aí, durante grande parte da vida uterina, por quê? Porque durante o processo do ciclo menstrual, você vai retomar, né, esse processo maturacional, tá? E aí ela permanece lá como ovócito 1 em prófase 1, e aí retoma esse processo, liberando o ovócito secundário em anáfase 2, entre metáfase 2 e anáfase 2 para a questão da fecundação. Então não vejo problema aqui. Essa retomada do processo é justamente o amadurecimento do folículo ovariano estimulado pelo hormônio folículo estimulante. De cada espermatogônia, que inicia o processo da espermatogênese, formam-se 8 espermatozoides. Na verdade, a relação é de 1 para 4, né? Como a gente já tinha falado, né? Uma espermatogônia vai formar 4 espermátides a partir do processo de maturação, e cada espermátide se transforma num espermatozoide. Então, de cada espermatogônia, você vai gerar 4 e não 8 espermatozoides. Espermatogônias e espermátides são células haploides, né? A espermátide sim, espermatogônia não. Ela é uma célula diploide. Então isso aqui está errado. O número diploide característico da espécie só é reconstituído no momento da fecundação, quando se forma o zigoto. Sim, que é exatamente uma das características do processo de fecundação. Aí mais uma vez eu trago aqui o resuminho para justamente mostrar para vocês, tá? Então a soma das alternativas seria exatamente você verificar os itens que nós consideramos corretos, né? Então, a gente pode recapitular aqui dizendo que esse item aqui está correto, né? Aqui está errado, esse daqui está errado, esse daqui está correto. Podemos retornar também. Aqui, apesar dele dizer que é imóvel, né? Dá para considerar que ele está correto. Na formação de espermatozoide com etapa de diferenciação, sim, que é o processo de metamorfose, então também podemos dizer que está correto. E aqui está errado porque você não tem a formação de ovogônias, né? A partir da meiose. E também ele fala aqui 4 ovócitos idênticos. E na verdade, a meiose produz células geneticamente diferentes. Então voltei só para ficar mais claro as respostas. Aqui é uma outra questão, onde a gente tem um resuminho da espermatogênese, né? E ele quer saber qual é a sequência. Então é uma questão bem simples, que é exatamente o aluno perceber quais são as etapas, né, que você tem. Multiplicação, crescimento, maturação, metamorfose, e aí lembrar que o processo de multiplicação cria espermatogônias, o processo de crescimento transforma as espermatogônias em espermatócitos de primeira ordem, e aí a maturação vai transformar o citos 1 em cito 2 e o cito 2 em tídeos, ou seja, espermatócitos 1 se transformam em espermatócitos 2 por meiose 1 e os espermatócitos 2 se transformam através da meiose 2 em espermátides. E por fim a espermátide sofre uma metamorfose e se transforma em espermatozoide. Então você tem a sequência espermatogônia, espermatócito 1, espermatócito 2 e espermátide e espermatozoide. Então consegue chegar aqui na letra E com tranquilidade. Ok? Muito bem. Tem que pegar essa sequência e memorizar. Mais uma questão. A gente traz aqui algumas figuras, tá? Que mostram, primeiro, o processo dividido em 4 etapas e outro dividido em 3, onde você tem aqui diferença de tamanho, tá vendo? Então, esse aqui é o processo masculino, esse aqui é o processo feminino, né? Então, o que é isso aqui? Multiplicação. O que é isso aqui? Crescimento. Esse outro aqui, processo de maturação. E aqui a 4ª etapa, diferenciação, metamorfose, que não ocorre no processo ovulogênico, ovogênese, né? Então, supondo que se trate de gametogênese humana, é correto concluir que
Células com 46 cromossomos existem somente no período 1? Não. Você tem células diploides, tanto aqui quanto aqui. Multiplicação e crescimento, você tem células diploides. Então, isso aqui está errado. As divisões meióticas ocorrem nos períodos 2 e 3. O 2 é crescimento, o crescimento é intéfase, né? Então, essa história de meiose se resume à etapa 3 aqui, tá? A partir de uma espermatogônia, formam-se 2 espermatócitos primários. Veja que a relação é de 1 para 1, né? Você tem uma gônia virando um cito 1, e não 2, tá? O que você tem é o cito 1 se transformando em 2 citos 2. Então, isso aqui também está errado. Cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. É possível, se você tiver a degeneração de um glóbulo polar. A fertilização ocorre durante o período 4. A fertilização, que é o processo de fecundação, ela ocorre após a ovulação, né? Então, durante o período 4, você não tem a fertilização. Durante o período 4, você vai ter o processo de maturação, que vai formar o espermatozoide. O espermatozoide é que vai fazer a fertilização. Então, o período 4 já vai ter sido realizado. Então, você não pode considerar isso aqui como resposta correta. Então, cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. Você pode considerar isso considerando a degeneração. Veja que tem uma pequena imprecisão aqui na letra D, mas ela é a resposta que você vai poder marcar devido aos erros das outras. Então, não é uma questão tão fácil, tá? Tem que ter bastante atenção. Na questão 10, ele coloca aqui o seguinte: no esquema abaixo, os números 1, 2 e 3 indicam os períodos da gametogênese. Sim, e dá para ver que é um processo masculino. Por quê? Porque você tem 4 etapas. Mais uma vez eu repito: multiplicação, crescimento, a maturação e aqui a metamorfose, a diferenciação. Numere os parênteses relacionando o número indicado à respectiva descrição do período da gametogênese. Então, ele deve dar algumas frases para a gente analisar. Então, onde é que ocorrem divisões celulares que duram quase toda a vida, com produção permanente de novas espermatogônias? Espermatogônia está lá aqui no início, né? No processo de multiplicação. Então, a gente já começa aqui com o número 1. Então, já elimina aqui essas 3 alternativas, né? C, D e E. Cada espermátide sofre modificações da origem ao gameta masculino. Isso aqui você tem que vir para o final, né? Porque se cada espermátide sofre modificações e dá origem ao gameta masculino, então você está aqui no número 4. Então, estamos chegando aqui na letra B, tá vendo? Então, aqui vai ser o número 2. Cada espermatogônia se modifica para originar espermatócitos 1, exatamente aqui no crescimento. E após a primeira divisão meiótica, cada espermatócito 1 dá origem ao espermatócito 2, que em seguida sofre a meiose 2, dando origem às espermátides. Ou seja, você chegou na maturação, que é o número 3. Então, com tranquilidade, a gente consegue chegar aqui na letra B sem problemas.